Jesus. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a depender da Tua presença, que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, pois a Tua vontade é perfeita para nós, a Tua vontade é perfeita para nós, Jesus. Nós queremos caminhar e continuar caminhando, seguindo o alvo que é Jesus Cristo. Ah, Jesus, nós te exaltamos. Aquele que era, que é e que há de vir, Maranata. Nós ansiamos a Tua volta, Jesus. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus, que é poderoso, nosso Salvador. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Lamparinas estão acesas, só estou esperando os Teus passos de direção. Será que você pode erguer suas mãos e dizer: é só bater? Abrir pra você entrar.
Davi, o homem mais notável. Nosso Salvador, o descendente de Davi, o homem mais notável, e ele ama a justiça. Mais uma vez, vamos lá, vamos lá. O descendente de Davi, o homem mais notável, e ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Só a igreja, e que ruja o leão. De Jesus, tu és soberano, Rei dos reis, eterno Deus. Tu és a fonte de todo o poder que há. Ah, Jesus, nós te amamos. Será que você pode dar um brado de glória ao Senhor Jesus? Dê honra àquele que é devido. Aleluia. Aleluia, erga suas mãos neste lugar, CN. Não sei se você teve essa oportunidade hoje de honrar ao Senhor, a santidade do Senhor. Levante suas mãos agora e comece a clamar por Ele. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado pela Tua santidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu o Teu Cordeiro imaculado, sem defeitos, para morrer no nosso lugar. Oh, nós agradecemos a Ti. Levante suas mãos e traz um clamor a Ele. Vamos, diga isso. As muitas gerações rendidas em louvor, cante ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Diga Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todo. Vamos, diga os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado é santo. Diga santo pra sempre. Vamos, igreja, você pode mais, diga isso. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro. Vamos, aquele que é livre, vamos, diga isso. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para
mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos. E os tronos, vamos diga isso. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre. Vamos, exalta o nome dele e diga: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo. Ele levante suas mãos e cante o povo do Senhor, o teu povo, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo. Vamos, levante suas mãos agora em final de rendição, vamos, levante e diga: toda a terra será cheia. Quem crer, diga: no conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da. Vamos diga: e toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Vamos, igreja do Senhor, levante suas mãos e diga de novo: toda a terra será cheia. É isso que nós queremos. Tu é a honra, tu é a glória, como as águas. Vamos, abra teu coração agora. Cante novamente, vamos, toda a terra. Toda a terra será o Espírito Santo de Deus. A glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Aleluia. Glória a Deus, glória ao teu nome, bendito é o nome do Senhor Jesus. Será que você pode manter as suas mãos aos céus em sinal de rendição a Ele? Só Ele é digno, só Ele é digno das nossas vidas, só Ele é digno do nosso louvor, do nosso fôlego. Ah, Jesus, graças nós te damos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, o sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente
Se você pode, erga suas mãos e diga que Ele é digno. Vamos juntos. E digno é o Senhor, e sobre o trono está, e soberano Criador, e vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Diga o que Ele fez, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, nós te damos graças. Ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão e restaurou minha conta. Será que você pode erguer suas mãos e dizer que Ele é digno? E digno é o Senhor, e sou
Pode se assentar, queridos. Eu geralmente não faço esse momento de oferta, mas hoje, em todos os cultos, nós estamos fazendo um momento de prestação de conta e de agradecimento, e dizer o que tem acontecido, né, e o que está para acontecer. Hoje a igreja tem 5 igrejas missionárias que a igreja sustenta. Assim, o que é uma igreja missionária? Uma igreja que não consegue manter o pastor, que não consegue pagar a luz, ela não consegue pagar as limpezas, ela não consegue se manter. Então, nós temos uma igreja que nós fundamos há alguns anos, lá no Papel. Papel é um povoado que está entre a cidade de Paramoti e o Canindé. Quando nós plantamos uma igreja ali, na verdade nós começamos com um trabalho social, era o menor IDH do Ceará. A gente olhou para o mapa e perguntou, qual o menor IDH do Ceará? O maior índice de desenvolvimento humano do Ceará, nós vamos plantar nosso primeiro trabalho missionário lá. E lá nós plantamos uma igreja. Não só plantamos a igreja, lá nós construímos uma igreja. Do nada. Nós construímos uma casa para receber missionários que iam para lá. Nós construímos também uma casa pastoral para que recebesse um pastor ali naquele lugar. Nós não, você construiu. Assim, a sua fidelidade construiu. Então, passou um tempo, nós, alguns quilômetros dali, tinha uma cidade muito pobre chamada Caiçara. Deixa eu ver aqui, porque são tantos. Caiçara. E lá em Caiçara também nós abrimos uma igreja. Lá nós alugamos lugar. Lá nós construímos. Lá nós desenvolvemos, colocamos banheiros e fizemos toda a infraestrutura. E hoje é uma igreja lá também. Então, por último, agora nós plantamos uma igreja no Canindé. É uma igreja que tem mais de 150 pessoas já. Está precisando de um lugar. Nós estávamos em um lugar e nós estamos procurando um lugar para alugar. E vamos colocar um lugar, cadeiras bonitas, ar-condicionado, como nós fazemos em todos os lugares. Todas as igrejas que nós plantamos, se você entrar, não é aqui na sede, é bonito lá, não, é a mesma coisa. Porque não é porque as pessoas não têm condição financeira que elas não vão ser abençoadas também. E lá, nós acabamos de enviar esse mês um pastor missionário para lá, que vai morar lá, que é o pastor Luiz. Talvez você não conheça, porque ele é pastor lá no Eusébio. E ele que vai tomar conta dessas 3 igrejas. Mudou com a família toda para o Canindé. E lá, e a igreja preparou um carro para ele, porque ele toma conta de 3 igrejas diferentes. Num domingo ele está no sábado, domingo à tarde ele está no outro, no sábado ele está no outro, na quarta ele está numa, na quinta ele está no outro, na sexta ele está no outro. Então nós temos esse trabalho missionário, são 3 igrejas missionárias mantidas lá. Então nós temos lá, para o lado do Ipu, que é o outro lado, nós temos uma igreja que fica em Matriz. Também nós construímos, você construiu aquela igreja lá, do nada. Irmãos, o prédio mais bonito daquele povoado, daquela cidadezinha, é a igreja. Assim, é um lugar confortável, com ar-condicionado, com tudo, com salas de crianças, com banheiros, com tudo que pode se ter. Assim, por quê? Porque nós sabemos que nós temos que fazer o trabalho missionário, e lá funciona. Aí também uma igreja em Poeiras também lá, que também é uma igreja missionária. Nós temos uma pastora que tem ajuda de custo, que está lá. Então nós temos esses 5 trabalhos missionários, e nós temos o 6º trabalho missionário, que é aqui no Vicente Pison. Quem já foi na nossa igreja no Vicente Pison? Levante a mão. É lindo ou não é? Assim, irmãos, é maravilhoso. É uma igreja incrível, com salas de criança da melhor qualidade possível, uma quadra de esportes, um lugar incrível, tudo feito. Por quê? Tudo feito por uma mãe maravilhosa chamada Comunidade das Nações Fortaleza, que investe e é uma mãe espiritual para todas essas igrejas. Quando as pessoas falam, são 6 igrejas missionárias que não se mantêm. Essas igrejas não conseguem pagar a luz, querido.
elas não conseguem sustentar. São a igreja aqui, são a fidelidade aqui que mantém. E nós vamos abrir muito mais igrejas como essa, porque o nosso alvo é plantar a igreja onde as pessoas precisam e não tem condição para que o evangelho chegue lá bem feito, bonito, agradável, onde nós podemos servir as pessoas. Mas não só isso, querido. Sabe, nós acabamos a reforma agora lá em Messejana, reformamos a igreja, alugamos um local do lado para ser o lugar das crianças, tudo ficou lindo. A igreja messejana se mantém, consegue se manter, mas não tem condição para isso. E quem é que fez? Essa igreja, nós aqui, nós somos uma mãe espiritual. Nós temos essa paternidade e fomos lá e construímos tudo e colocamos, e hoje uma igreja crescente, poderosa está lá. Nós inauguramos há pouco. Quem já foi na nossa igreja lá em Maracanaú? Levante a mão aqui. É lindo ou não é aqui? Assim, é um lugar incrível. Quem é que construiu essa igreja aqui? A gente foi lá, não havia, sabe, é um lugar de pessoas com poder aquisitivo menor. Nós fomos lá e construímos um lugar, as salas de crianças, ar-condicionado, o som da melhor qualidade possível, as cadeiras todas boas, um local abençoado para receber as pessoas. Por quê? Porque essa igreja é uma mãe espiritual. Essa igreja tem um útero espiritual, querido, que vai gerando outras igrejas. É algo incrível. Quando você olha, 3 anos atrás, nós fizemos isso lá na Maraponga. Nós aqui construímos lá um local do nada, querido. Lá havia um imóvel, mas lá foi construído. Quem já foi na igreja da Maraponga aqui? Levante. É incrível, não é? É uma igreja incrível. 3 anos atrás foi construído essa igreja, cadeiras, ar-condicionado, todos os valores, tudo foi feito, querido. E hoje, para a glória de Deus, domingo passado se reuniram 4.500 pessoas na igreja da Maraponga. Você pode celebrar o seu 4.500 pessoas, por causa do ventre espiritual dessa igreja, da maternidade espiritual dessa igreja. O Eusébio foi a mesma coisa, foi nós que fomos lá e construímos. Agora nós estamos construindo uma igreja lá na Maraponga para 2.200 pessoas. Você pensa que, que bom que a gente entra nesses desafios financeiros. É porque não tem jeito, não cabe mais ninguém lá. Não cabe, são 5 cultos abarrotados. Irmãos, lá na Maraponga, para você ter uma ideia, cabe eu acho que 650, 700 pessoas. Você tem um lugar que fica uma sala com um telão, que cabe mais 300. E você tem um outro lugar que cabe mais 150 pessoas, que fica uma sala. Não tem lugar. E assim, são que Deus faz, mas dá um trabalho danado para a gente. E a gente está construindo um lugar, sabe, um desafio financeiro incrível. E a igreja, você fala, a igreja de 4.500, ela mesma vai ser responsável. Não, ela ajuda, mas não tem uma condição de levantar um lugar desse. Quem é que mantém essa obra? Essa igreja aqui, uma mãe espiritual que Deus chamou para levantar filhas fortes. E quem dera, porque qual que é a minha alegria como pai? Eu queria que meus filhos fossem muito mais longe do que eu fui, que fossem muito maiores. Qual pai aqui? Quantos pais aqui? Você não quer que seu filho seja muito maior que você? Meu desejo é que as igrejas que a gente planta fossem muito maior do que a nossa, e por isso nós investimos. Assim, irmãos, eu estou dizendo isso como uma prestação de conta de tudo que tem acontecido, sabe? Fora todas as igrejas que nós plantamos no Brasil, a igreja que nós plantamos lá, ajudando em Aracaju, hoje é uma potência a igreja que a gente plantou lá no Maranhão, hoje precisa de um outro lugar, assim, não tem jeito, a igreja não cabe, assim, não precisa de um outro lugar. E foi aí essa igreja, a generosidade dessa igreja, a igreja em Natal, igreja no Macapá, as igrejas, eu não lembro nem de todas as igrejas aqui na cabeça. Agora, irmãos, nós estamos reunindo 200 pessoas no Aquiraz, 200 pessoas no Aquiraz, toda quarta-feira, 200 pessoas, nós precisamos de um lugar, sim, e o irmão fica me pedindo, aí outro dia o administrador da igreja, mas bispo, a gente está começando a construir lá a igreja lá, como é que a gente vai? Eu falo assim, irmão, nem que atrase,
a nossa obra lá na Unifanó, lá na Fanó, mas pessoas são mais importantes que coisas. E o nosso coração é ser uma mãe geradora de filhos espirituais, enviar essas pessoas para amar as pessoas e conquistar pessoas para Jesus Cristo. Essa é a sua vocação, Comunidade das Nações Fortaleza. Nós somos uma mãe espiritual. Nós temos um ventre espiritual. Se hoje, por que eu estou prestando essa conta? Hoje nós temos aproximadamente 47 pessoas já trabalhando lá na Fanó, fazendo fundação do que vai ser a nave. Estamos já reformando os prédios administrativos e os prédios principais nós vamos receber da universidade em julho. E nós estamos lá trabalhando, fora a obra imensa que está sendo feita lá em Maracanaú. E aí, bispo, por que você está falando isso? Eu estou falando isso para agradecer você, para agradecer a sua fidelidade. Porque quando às vezes as pessoas olham, comprou isso, a igreja é rica, só Deus sabe o que a gente passa aqui. Só Deus. Só Deus passa que quando a gente sabe que quando chega no final do mês e vai ter que fazer alguma coisa, irmão, a gente se move por um outro lugar, por uma outra frequência espiritual. Há uns 2 meses atrás, eu estava aqui adorando a Deus num culto, acho que era um culto na quarta, se eu não me lembro. Aí eu estou com a mão levantada, a gente ia inaugurar lá Maracanaú e a reforma da Messejana, e eu olhei assim, aí o Espírito falou assim, meu filho, lá você está com o vídeo projetor, aqui tem um telão do lado, um telão do outro, telão no meio, para que esse telão do lado? Envia esse telão lá para a igreja. Aí o meu coração na hora, eu falei assim, vou enviar, chamei o Daciano, falei assim, meu filho, que é o líder da área de tecnologia, pega esse telão do lado da direita, pega o telão, um você manda para Messejana, e o outro você manda lá para Maracanaú. Eu não sei quem lembra que ficou aqui sem umas semanas aqui. E a gente foi e semeou. E o meu coração estava tranquilo. Passaram, irmão, umas 2 semanas, entrou um irmão aqui que não entrava na igreja há meses. Ele chegou assim e perguntou, falou assim, por que está sem telão ali, do lado? Falou assim, não, o bispo semeou nas igrejas. Ele falou assim, então, pode comprar que eu vou pagar. E agora a gente está aqui, porque quando você semeia, irmão, algo acontece no mundo espiritual. E essa igreja, ela tem essa vocação, irmãos. Nós temos a vocação de semear nesse estado. Eu digo para você, querido, que o nosso coração vai ser plantar igrejas nesses estados, nos lugares mais desafiadores, numa visão missionária. Hoje nós temos 6 igrejas missionárias, que só depende, mas eu creio que Deus vai nos dar as dezenas, para lugares, querido, que não podem se manter, em lugares onde nós podemos abençoar, lugares onde nós podemos enviar pastores. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Por isso hoje, Comunidade das Nações, eu queria agradecer em nome da direção dessa igreja, a sua fidelidade, o seu coração. É você que faz isso, é a sua fidelidade que faz isso, é o seu coração que faz isso. E eu queria orar por você nesse momento, queria que você ficasse de pé, porque Deus sabe que quando eu olho para um povo fiel assim, que nós temos feito proezas, nós vamos fazer proezas, irmão, não pense que é um cinto desse tamanhozinho. As pessoas falam assim, o bispo é um homem de fé, foi lá e comprou uma universidade. Quantas vezes eu passo lá, entro naquilo lá, minhas pernas tremem. Eu olho assim e falo, Jesus, só o Senhor, Jesus. Só o Senhor. Tem gente que acha assim, um super-homem espiritual. Não sou super-homem nada, irmão. Eu sou um homem que treme na presença do Deus vivo. E eu chego assim, Senhor, só o Senhor pode fazer. E eu vou dizer para você, Deus me deu essa frase lá quando a gente foi construir isso aqui, que isso aqui não existia também não, irmão. E nós tínhamos lá uma igreja com 400 pessoas, nós construímos isso aqui que você está vendo. E eu me lembro quando eu cheguei aqui, esse chão tinha um estacionamento aqui de carro, aí era só brita aqui no chão.
Eu me lembro num dia que eu vim aqui, aí a pessoa deixou eu entrar aqui, que era um segurança que tinha aqui, eu vim aqui no meio, eu ajoelhei, sozinho, e o Espírito Santo me disse uma frase, que é a frase pro resto da minha vida. Ele diz: meu filho, fé é começar algo que só Deus pode terminar. Então, irmãos, eu sei que a gente está começando algo que só Deus pode terminar. Só Deus pode terminar. E eu creio nisso. E sabe a minha oração hoje? Eu falo aqui como pastor de vocês, como bispo dessa casa, como pai espiritual. A minha declaração profética hoje é que Deus vai prosperar a sua vida. Que Deus vai abençoar você. Não é evangelho da prosperidade, não. É porque o nosso dinheiro serve o reino. E que Deus vai abençoar você cada vez mais. Eu não quero declarar crescimento para você, eu quero declarar multiplicação para você em nome de Jesus. Levante a sua mão, por favor. Senhor, olha as mãos desse povo fiel, Deus. Olha para o que nós temos feito pelo Senhor e pela tua obra, Senhor. Ó Senhor, e o Senhor tem visto o coração de cada um deles, que generosamente, que fielmente, ó Senhor, colaboram com aquilo que o Senhor está fazendo. E hoje, Deus, eu peço, prospera essas mãos, prospera esse trabalho, prospera essas empresas, prospera esse esforço. Hoje eu quero declarar uma multiplicação espiritual, ó Senhor. Faz o bem a ti mesmo, Deus, faz o bem à tua obra, porque quando o Senhor faz o teu filho crescer, o Senhor faz a tua obra crescer. Por isso eu profetizo provisão e prosperidade sobre o seu povo. Eu declaro aqui, ó Pai amado, ó Senhor, como Pai espiritual que o Senhor me colocou nessa casa, ó Deus, provisão e prosperidade, graça do Senhor, no nome poderoso de Jesus. E os teus filhos vão ver um acréscimo e uma prosperidade, porque eles têm colocado o coração na tua obra, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. O QR Code está aqui, essas máquinas de cartão à frente. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Todo o meu ser, vamos, diga: por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Todo o meu ser, vamos, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Modeladas Day é um encontro mensal pensado para mulheres. Antes de cada encontro, acontece a ação Abraçadas, um projeto que acolhe mulheres com apoio e orientação nas áreas de saúde, na área jurídica e nas áreas emocionais. O Modeladas Day acontece toda primeira segunda-feira de cada mês aqui na CN Fortaleza. Aguardamos você. Atenção Melhor Idade! No dia 7 de fevereiro, a partir das 8 horas, teremos o culto de ação de graças pelo início do ano de 2026. Um tempo especial, com palavras de bênção do pastor Murilo, direcionadas ao Ministério CN Sênior, começando 2026 com gratidão, comunhão e propósito. No próximo sábado, acontecerá a nossa vigília para toda a igreja. Um momento de reflexão, louvor e oração. Não deixe de participar. No dia 21 de fevereiro, às 3 da tarde, acontece o treinamento de inclusão do CN Kids, na CN Fortaleza. Um momento aberto para quem serve no CN Kids e também para quem deseja aprender mais sobre inclusão. Convocamos todos os campi para fazerem parte desse treinamento. Viva uma imersão profunda no Reino de Deus. Inscrições abertas para mais uma turma da Escola Integral de Formação de Libertadores, EIFO1, um curso para quem deseja desenvolvimento pessoal e ministerial transformador. Vagas limitadas. Inscrições no aplicativo CN. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Já imaginou caminhar pelas ruas onde a fé foi reformada e a Bíblia voltou ao centro? A Caravana da Reforma Protestante é uma imersão na história da igreja, passando pela Alemanha e pela Suíça, lugares onde a palavra ganhou voz e alcance. Se você ama a palavra e a história da fé cristã, essa caravana é para você. Vagas limitadas. Estão abertas as inscrições para a Escola CN Kids de Música e Artes. Aulas de teclado, violão, bateria, musicalização, pintura e canto, na CN Fortaleza. Para informações e inscrições, entre em contato com a Secretaria da Escola de Música CN Kids. Você sabia que a nossa igreja ora 24 horas por dia? Nós queremos te convidar para fazer parte desse movimento de oração e intercessão. Para isso, você acesse o aplicativo da CN Fortaleza e se inscreve. Com certeza vai ser uma alegria ter você junto conosco nesse movimento. Os pequenos grupos são encontros durante a semana para viver a fé em comunhão. Um tempo de conexão, cuidado e crescimento espiritual perto da sua casa. Encontre um PG e faça parte. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos. Meus queridos, hoje eu quero pedir a sua paciência, porque eu vou começar tentando construir um pensamento, e o pensamento vai vir antes da revelação. Por isso, eu quero tentar mostrar um pouco na história da humanidade por que os homens se comportam do jeito que eles se comportam. Uma visão antropológica, ou seja, um estudo do que faz o homem homem. Se você olhar para o mundo conhecido, desde as antiguidades, as planícies da Mongólia, as savanas no mundo antigo da África, o Egito, a Pérsia, a Babilônia, os maias, os incas, os astecas. Se você viajar no tempo, nas civilizações mais antigas, os índios do norte dos Estados Unidos, você vai perceber uma coisa em comum em todos os homens. Por mais distantes que eles estejam separados, a humanidade sempre carregou uma sensação de culpa. Culpa é uma marca do homem, uma sensação de inadequação ao divino, ao sagrado, uma percepção de que algo precisa ser pago e um medo do sagrado.
desde os tempos mais antigos até os dias de hoje, sempre foram assim. E quando você faz um estudo, algo que eu gosto, na antropologia das civilizações antigas, todas elas sacrificavam, ouça bem, todas, sem exceção. Não existe uma civilização do mundo antigo que não sacrificava. Ou sacrificava uma melancia, a divindade, ou sacrificava uma ovelha, ou sacrificava uma virgem, ou sacrificava uma criança, seja o que for, ou colocava bens, ou colocava ouro em cima de um altar queimando, seja o que for. Todas as culturas, depois você pergunta aí o ChatGPT, pergunta o Gemini, o amigo dele, o Gok, seja o que for, você vai ver que nunca pisou nesse planeta uma civilização que não sacrificava. E por que todas as civilizações sacrificavam, ofereciam sacrifício? Porque o ser humano percebe três coisas universais, desde que ele se conhece como ser humano. Existe uma ordem moral acima de mim. Segundo, eu não consigo cumpri-la plenamente. Então, todos os seres humanos acreditam que existe uma ordem moral, eu não consigo cumpri-la, e eu preciso de algo ou alguém que me reconcilie essa ordem moral. Isso não vem da Bíblia. Eu não estou olhando para a Bíblia, eu estou olhando para a antropologia histórica, eu estou olhando para a construção da consciência da consciência coletiva da humanidade. É claro que a Bíblia explica isso. Romanos capítulo 2 diz que mesmo quem não conheceu Deus, Deus escreveu a lei dele na alma das pessoas, ou seja, não existe na história das civilizações algum lugar que traição seja algo que moralmente aceito, ou que o ódio seja algo na civilização civilizatoriamente aceito, ou que qualquer tipo de maldade seja reconhecido como um comportamento. As civilizações que foram para isso se implodiram. Então, o sacrifício nasce como uma tentativa humana de resolver um problema real da alma do homem. E o que essas culturas sacrificavam ao longo da história? A antropologia nos mostra que foi um processo progressivo. As civilizações foram sacrificando alimentos, depois colheitas, depois animais, depois bens preciosos. Então passaram para virgens, crianças, prisioneiros de guerra, reis, líderes, inimigos. E por que na história da civilização foi crescendo essa violência dos sacrifícios? Porque quanto maior a culpa percebida, mais caro tinha que ser o sacrifício. Ou seja, quanto mais distante eu sinto de Deus, quanto mais culpado aquele grupo social se sentia, quanto mais inadequado, mais violento era o sacrifício. Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, para os maias, para os incas, aí a pessoa, nossa, que povo mau. Eu sempre digo, não é a respeito de maldade estrutural, é a respeito de desespero espiritual. O desespero espiritual era tão grande que talvez eles achavam que matando uma mulher, uma virgem, uma criança, de alguma maneira eu me reconectaria a Deus. Assim, existe um grande nome na antropologia chamado René Girard, que ele fala sobre isso, ele tem livros sobre isso, sobre a violência mimética. O que é a violência mimética? É isso, que todas as sociedades fazem quando estão em crise existencial, quando estão em crise moral, quando se sentem distantes de Deus. Eles procuram um sacrifício. E o que é o sacrifício? Eles procuram alguém para colocar a culpa, a vergonha coletiva, para apontar. E geralmente, como é que essa pessoa ou isso é visível, vulnerável e isolável? Todo sacrifício é visível, vulnerável e isolável. Então a sociedade sempre faz três movimentos. Vamos lá. Eu quero mostrar o que sempre aconteceu na mente para você ver que continua acontecendo hoje, porque o comportamento humano ele não muda, ele apenas encontra um jeito de resistir. Então a sociedade faz três movimentos. Ela escolhe um culpado,
ela projeta nele tudo que está errado, e depois ela elimina esse culpado, seja literalmente ou seja simbolicamente, para que a sociedade sinta um alívio. Isso é sacrifício. Perceba, irmãos, isso aconteceu em toda a história da humanidade, não é ali, toda a história da humanidade. E isso explica um pouco, não só sociologicamente, não só antropologicamente, mas psicologicamente, porque a culpa interna que alguém sente, ela precisa de um lugar externo para ser descarregado. Então, quando eu vejo alguém, e de alguma maneira eu transformo essa pessoa mais errada do que eu sinto momentaneamente melhor a respeito do meu erro. Quando eu culpo alguém, quando eu vejo alguém que o comportamento é tão execrável, de um certo modo eu me sinto melhor até do meu erro. Não é que eu me tornei justo, é porque eu transferi a minha culpa para alguém. E esse é o fenômeno do sacrifício. Nunca resolveu o pecado, mas sempre anestesiou a consciência. E é por isso que todo sistema sacrificial é repetitivo, né? Aquilo tem que ser repetido continuamente, porque só anestesia a consciência. Mas então, bispo, você falou que isso acontece sempre. Você pode ler qualquer livro, você pode ir lá procurar, faz a tua pesquisa, você vai ver que isso sempre aconteceu. Mas como acontece hoje? Porque a sociedade continua sacrificando hoje. Ela não percebe, ela não entende, mas isso continua na mente das pessoas. A humanidade moderna, o mundo que nós vivemos, ela não matou o sacrifício, ela apenas mudou o altar. Hoje nós sacrificamos outra coisa. Hoje nós sacrificamos reputações, imagens públicas, erros expostos, pecados alheios, falhas morais de terceiros, inconsistências ou falhas de pessoas por perto. Hoje as pessoas não matam com o cutelo sobre o altar. Hoje as pessoas matam com a língua. Elas matam com um dedo. Assim. O cancelamento, irmãos, é o sacrifício moderno. Perceba isso. Assim, qualquer estudante de sociologia que olha para a humanidade, você vê o mesmo fenômeno, assim, a mesma coisa. A multidão ao redor do objeto a ser sacrificado e todo mundo assim, fazendo a sua catarse emocional em cima daquele culpado, aonde ele recebe a ira dos deuses e a minha desaprovação, e quando aquele sacrifício acaba, eu tenho um senso de alívio do meu comportamento errado. O cancelamento é um ritual de sacrificial. Assim, quando você já percebeu, e eu sempre falo isso, quando uma pessoa, por exemplo, chama a atenção de outra, e ela se sente bem por chamar a atenção, assim, e o que é isso? Isso é um sacrifício. É um sacrifício humano, não feito com tutela, mas feito com a língua. Eu sempre digo para as pessoas, olha, se você acaba uma briga, e você vai lá e despeja tudo em cima, por exemplo, do seu cônjuge, e no final você se sente bem, você tem traços de psicopatia. Sério? Porque o psicopata faz o quê? Ele se sente bem quando a outra pessoa se sente mal. Então, assim, se você vai lá e despeja tudo, e você se sente aliviado, falei, você é um Dexter. Nem todo mundo entendeu. Assim, você é um Dexter, você é uma pessoa que se sente bem vendo a outra pessoa. Porque todo confronto tem que me fazer sentir mal. Se você confronta e você fica feliz quando confronta alguém, tem algo muito errado com você, mas muito errado. Assim, é porque você sente satisfação do sacrifício alheio, e isso é o fenômeno do sacrifício. É quando uma pessoa tem um certo resposta emocional quando o nego senta o porrete em alguém. Você já viu isso hoje na internet? Assim, quando alguém, todo mundo batendo, e o pessoal morrendo de rir. Isso, irmão, no mínimo tem que colocar uma blusa de força, sabe aquela assim? Isso é psicopatia social. E eu digo mais, é uma demonização das consciências.
Porque hoje as pessoas personificam o mal. Ouça bem, a Bíblia não personifica mal. A Bíblia, ela condena comportamento. Você já percebeu Jesus? Jesus fala assim, vós fariseus, você vê Jesus olhando para alguém e falando assim, ô José, tu é um ridículo, José. Você não vê Jesus fazer isso uma vez. Ele fala de comportamento. Mas nós vivemos num tempo de personificação da maldade. Nós escolhemos pessoas para odiar nesse tempo. E elas personificam aquilo, nós não estamos vendo, mas nós estamos colocando aquela pessoa no altar do sacrifício para satisfazer o nosso juízo. Então, a gente personifica aquilo como toda maldade. E eu digo isso porque eu sou um observador humano e às vezes eu luto para não ir muito para esse lado quando prego, porque essa é uma área que eu amo muito, senão eu fico muito somente e pouco espiritual. Mas eu sou observador disso, eu observo o comportamento humano nos últimos, principalmente na última década. Eu acho engraçadíssimo como as pessoas, elas personificaram o mal, e elas não mais se preocupam com o princípio, elas se preocupam com a pessoa. Então assim, quando aquela pessoa, por exemplo, no caso da política, aquela pessoa é corrupta, ela é a pior, ela não sei o quê. Quando corrupta do meu lado, do meu espectro político, eu sou mais tranquilo. Irmãos, hoje todo mundo tem os seus corruptos de estimação. Assim, quando aquela pessoa é má, essa é má, essa é má. Quando esse é mau, você, ele não quis dizer isso. Por que isso? Porque as pessoas, elas personificam o sacrifício. Porque, como eu disse, todo sacrifício tem que ser o quê? Ele tem que ser vulnerável, ele tem que ser personificado e ele tem que ser separado. Então, as pessoas com as pedras nas mãos fazem os seus grupos acusatórios e olham para alguém e sacrificam aquela pessoa em nome de algo que elas não entendem que está acontecendo dentro delas, porque elas não se compreendem, elas pertencem à manada, elas não se compreendem. E assim funcionava. Vamos lá, como funcionava o sacrifício? Como funciona hoje esse sacrifício ritual que hoje eu vejo? Funciona assim, alguém erra, a multidão se une, a pessoa vira símbolo do mal, e a destruição do nome dessa pessoa é a catarse coletiva. As pessoas, é impressionante, as pessoas se sentem bem, justificados. E depois disso a sociedade sente, parece que um tempo de purificação, assim. Mas isso passa logo, dura pouco. Logo é necessário outro sacrifício. Isso acontece nas redes sociais hoje, mas é porque você não se lembra, mas acontecia na televisão antigamente também. O Jornal Nacional inaugurava uma pessoa para o Brasil odiar, vocês não se lembram, mas isso, rapaz... Aí escolhi uma pessoa para as pessoas odiarem, e todo mundo odiava aquela pessoa, porque aquele era o fenômeno do mal, então tinha uma catarse coletiva no Brasil, e todo mundo odiava a pessoa. Antes era o jornal, aí o jornal escolhia, aí todo mundo decidia odiar aquela pessoa que foi escolhida naquele tempo para odiar, e depois, e isso antes de jornais era o quê? Nas praças públicas, nas guilhotinas, nos enforcamentos, e tudo, porque isso é a natureza humana. Eu queria que você ficasse comigo, daqui a pouco eu chego lá. Assim, por que as pessoas fazem isso? Porque dá 3 sensações quando você faz isso. Primeiro, uma sensação de justiça, parece que é uma justiça, essa pessoa é culpada, ela fez o que é mal mesmo. Segundo, uma sensação de superioridade moral. E terceiro, uma sensação de pertencimento a grupo. No mundo tão solitário, eu quero estar com a pedra na mão, junto com todo mundo que está com a pedra na mão, aí eu me sinto parte de algum grupo. Jesus explica esse fenômeno, tá? Olha só, Jesus está lá no templo, e ele olha para um fariseu, e o fariseu está batendo a mão no peito assim, dizendo assim, obrigado, Senhor, que eu não sou como esse publicano que está aqui do meu lado, pecador. O que Jesus está dizendo ali? Ele vai e mostra o que está acontecendo. E irmãos, e o que é isso? Vamos lá. A crítica
é a maneira mais desumana de autopromoção. Não existe uma maneira mais nefasta de autopromoção que a crítica. Porque quem critica muito são as pessoas com a autoestima mais baixa que existe. E como você não consegue se celebrar porque parece orgulho, você aponta para alguém algo que a pessoa faz que é errado, para você estar dizendo para todo mundo, eu não sou como essa pessoa. Entenda como funciona a mente humana. Jesus está vendo funcionar isso. Toda vez que você critica alguém, porque às vezes você não tem nem coragem de falar assim, eu sou bom, eu sou fantástico, eu sou maravilhoso, assim, eu sou incrível, eu sou humano, então ninguém gosta de fazer isso, porque vai parecer que é orgulhoso. Então, quando você tem uma autoestima baixa, o que você faz? Você se torna um crítico. Para o quê? Criticando, você assume essa forma nefasta de autopromoção. Tipo assim, você não diz isso audível, mas você diz no subconsciente, eu não sou como essa pessoa. Eu não sou aquela pessoa. E isso é o quê? É o fenômeno do sacrifício. Entenda, irmãos. Aconteceu lá no antepassado daquele jeito e continua acontecendo. Ele só encontra outra forma de existir. E assim, e o que isso prova teologicamente? Agora vamos para a Bíblia. Que o mundo continua tentando resolver a sua culpa sem cruz. O sacrifício não desapareceu, irmãos. Ele apenas se tornou horizontal. Ele era vertical para Deus, agora ele é horizontal. Em vez de oferecer algo para Deus, o homem oferece agora algo para o grupo, para a matilha. Mas o efeito é o mesmo. Alívio momentâneo, sem transformação real. Agora, por que Jesus é diferente de todos esses sacrifícios que foram feitos e continuam sendo feitos na consciência do homem, que foram feitos lá atrás? Porque, em geral, sempre na história da humanidade, os homens escolheram o sacrifício que iria ser feito para aliviar sua culpa. Mas o cristianismo não, irmãos. Não foi os culpados que escolheram o inocente, foi o inocente que escolheu os culpados. Irmãos, ninguém escolheu Jesus, foi Jesus que se escolheu. Ninguém matou Jesus. A Bíblia de Jesus diz assim, ninguém tira a minha vida, sou eu que desejo dar, e esse mandato eu recebi do meu Pai, tenho o poder de dar e tenho o poder de retirar, ou seja, eu estou me oferecendo e ninguém está me sacrificando, eu estou me sacrificando em favor da humanidade. O evangelho, querido, o cristianismo, é Deus que se oferece como vítima, não é o homem que escolhe a vítima, e isso muda tudo, porque Jesus não é sacrificado pela multidão, ele se entrega voluntariamente, ele não morre para satisfazer a violência humana, ele morre para expor a violência humana, e para expor o pecado humano. É por isso que a cruz é algo inédito, o inocente morre querendo morrer, escolhendo morrer, e isso quebra o sistema, quebra a banca, quebra a mentalidade. É por isso que o cristianismo é único, irmãos. Todas as mitologias justificavam o sacrifício, mas o evangelho, querido, é o redentor de uma vez por todas, e você não precisa sacrificar mais ninguém, e você não precisa de apontar mais a sua metralhadora existencial para ninguém, e você não precisa mais se sentir distante de Deus, porque o justo morreu pelos injustos, Jesus de Nazaré. Alguém me ajuda aí, celebra ao Senhor. Jesus, querido, o sangue de Jesus, ele encerra a necessidade de outros sangues, e isso fica claro, assim, a resposta, hoje nós vamos ter a ceia, o sangue de Jesus é isso, ele é essa obra de substituição. Se lembra quando a primeira vez que um sangue pingou a terra, caiu na terra, primeira vez, está lá em Gênesis, capítulo 3, quando Adão pecou, ele se escondeu, e Deus disse, cadê você, Adão? Não, eu ouvi a tua voz, mas eu senti que estava nu, aí Deus, quem mostrou que estava nu? Aí ele vai e explica lá, que a culpa é sempre das mulheres, é um homenzinho muito pequenininho, Adão, né?
a mulher que tu me deste. Todo homem que culpa a mulher desse tamanhozinho assim, ó. E ele vai lá e acusa. Aí a Bíblia diz assim, lá em Gênesis 3, 21, e o Senhor matou um cordeiro, um animal, e pegou as peles dele e colocou sobre Adão, para que ele se sentisse apropriado a Deus. Ou seja, um sangue foi derramado no chão do Éden. Para o quê? Para nos tornar propício, para nos tornar agradáveis, para a gente se sentir bem perto de Deus. É por isso que toda culpa é uma mentalidade das civilizações antigas que ainda não foram redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Meus queridos, quando Abraão levantou o tutelo dele para matar o seu filho, a Bíblia diz que ele levantou os olhos, Deus disse, não precisa matar, ele levantou os olhos, tinha um cordeiro ali. Ou seja, toda vez que você levantar o seu tutelo para matar a sua família, sabe? Porque muita gente levanta o tutelo para matar na sua ira, assim, porque por seus desajustes, assim, tentando fazer essa catarse emocional, acusando alguém para sentir melhor, porque a pessoa não cumpre, porque a pessoa não faz. Levante os seus olhos, tem um cordeiro ali, propício, que já está para ser morto. Levante os seus olhos, porque Jesus já morreu para ajustar você por dentro. Ele já morreu para que a paz esteja dentro de você, para que você esteja de bem com Deus e de bem com a humanidade. Meus queridos, o sacrifício já morreu, a gente não tem que matar mais ninguém, e nem matar com os lábios, e nem matar com nada. Nós somos ajustados na morte de Jesus e no sangue de Jesus. Alguém aí me ajuda, por favor. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5 e 21, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Isso é substituição. 1 Pedro 3,18 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, e diz assim, o justo pelos injustos. Esse sangue de Jesus faz isso. Esse sangue de Jesus clama, irmãos. Ele é um clamor de justificação. O que é isso? Você lembra quando Caim matou Abel? E isso continua acontecendo, né? Por quê? Porque Abel, ele ofereceu um sacrifício, foi recebido por Deus. E ele ofereceu o sacrifício e não deu certo, né? E a humanidade, eu digo para vocês, ó, isso está lá no início da humanidade, continua repetindo hoje em dia. Você já percebeu? As pessoas que levantam um altar e não dá certo, elas querem falar mal de que dá no certo. A pessoa levanta uma empresa e quebra, aí a empresa do outro prospera, e o cara fala assim, também, mas ele é corrupto, também, mas ele faz isso, também. Sempre, irmãos, quem não dá certo em alguma coisa, em vez de reeditar a vida, em vez de construir uma nova esperança, em vez de fazer um outro caminho, sempre quer colocar no irmão, dizendo assim, se fosse o irmão, aí acaba matando o irmão, não com o tutelo, com a pedra na cabeça, como fez Caim, mas mata com a língua. Porque Jesus diz assim, olha o que Jesus diz, ouvistes o que foi dito, que aquele que matar o seu irmão é réu de juízo. Ele diz, eu porém vos digo, que quem chamar o seu irmão de raca, é a mesma coisa que matar alguém. O que a palavra raca no aramaico significa? Coisa nenhuma. Então ele está dizendo assim, se você falar que alguém não vale nada, você está matando aquela pessoa como tivesse uma pedra na cabeça e matasse. Porque, irmãos, Jesus não está preocupado. Deixa eu dizer para você, hoje em dia, a gente tem esse negócio, essas pessoas que matam outras pessoas. Não, tem gente matando pessoas. Eu, irmão, recebo nos meus gabinetes, aqui a igreja está repleta de gente morta-viva, que alguém matou com os lábios. Esposa morta-viva, que alguém matou com os lábios. Pessoas que foram vítimas de apedrejamento, que alguém matou com o lábio, porque é fácil falar, achando que não vai matar a vida de ninguém. Mas tem muita gente matando, e Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Eu vou dizer para você, quando ninguém luta por alguém, Deus, querido, Ele é o defensor das pessoas indefensáveis. Por isso, irmão, quando tem alguém no chão levando pancada e alguém se levanta para bater ainda, cuidado, porque quem não pode se defender, Deus defende a pessoa. Quem não pode se defender, Deus se levanta. E às vezes a gente não está vendo, mas o que está acontecendo na nossa vida é um juízo de Deus.
Irmãos, a Bíblia diz que quando Caim matou Abel, olha lá, o sangue de Abel foi até o céu. E chegou lá e Deus disse assim, aí Deus chamou Caim e disse, Caim, cadê seu irmão Abel? Ele falou assim, sou eu o guarda do meu irmão? Não sei onde está não. Aí Deus disse, o sangue dele está clamando por justiça aqui. Aí abro parênteses, tá? Vou abrir o parênteses aqui, não vou falar disso. Mas por isso que a igreja não pode e nunca poderá ficar de lado do aborto. Por quê? Porque você nunca pode ficar do lado de uma pessoa, uma criança que não pode se defender. Nunca, nunca. O sangue de uma criança que é morta, querido, inocente, sobe até o céu e clama por justiça. Clama por justiça. Sim, é por isso que já está, é só você fazer, pergunta depois ao chat, todas as nações onde existe aborto, lá nos Estados Unidos, tem estados que pode o aborto, o grau de suicídio aumentou assim, muito grande. Por quê? Porque existe uma condenação do céu, sabe, sobre quem mata alguém inocente. O sangue sobe e clama por justiça. Então, olha só, o sangue de Abel foi lá e clamou a Deus por justiça. Aí em Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus diz assim, ó, Jesus, o mediador de uma nova aliança, cujo sangue da aspersão clama por coisas superiores que Abel. Ou seja, se o sangue de Abel subiu até a Deus e pediu justiça, o sangue de Jesus, o perfeito, o imaculado, Jesus o maravilhoso, Jesus o bondoso, Jesus subiu ao céu e clamou por justiça. Aí você diz, mas que justiça? É a justificação. Em Romanos 5:9 diz assim, mas agora nós somos justificados pelo seu sangue. O que é isso, justificação? Significa, irmãos, vamos lá, em qualquer mundo ordenado juridicamente, o que acontece? No Brasil é difícil, né? Mas qualquer mundo ordenado juridicamente, você tem uma lei, e quando um ser humano quebra a lei, ele vai até a justiça, ele é julgado com justiça, e se ele for achado errado, ele é condenado, e se ele for condenado, ele é ajuizado, e depois ele vai sofrer as consequências, ou vai ser preso, ou vai ter que pagar alguma coisa, sim, e ele vai ter que ter a sentença, cumprir a sentença, e isso é qualquer ambiente. Assim também é o mundo de Deus, o mundo de Deus. E o que acontece? Assim somos nós. Deus nos deu tudo, Deus nos abençoou, e ainda a gente escolhe errar, irmão. Então no mundo de Deus, você vai até a justiça, você é condenado, porque era para você ser muito melhor, você teve muita oportunidade, você tem muita informação, então era para você ter juízo, mas aí alguém recebe a sentença por você, e essa pessoa recebe a sentença, então ele te justifica, e é isso que o escritor de Hebreus está dizendo, que nós somos justificados no sangue de Jesus, feitos justos diante de Deus. Você pode celebrar isso, feitos justos diante de Deus, querido. Olha que incrível, Efésios capítulo 1:6 diz assim, e ele nos fez agradáveis ao amado, pela redenção do seu sangue. Você conhece alguém agradável? Espero que você conheça, tenha felicidade da pessoa chegar assim e a pessoa reluz o seu dia, pessoa legal, já chega sorrindo, né? Eu tenho alguns amigos assim, que chega já, que legal, não sei o quê, e você fica, sabe, a pessoa traz uma luz para o ambiente, essa pessoa ela é agradável. Então assim, o que a Bíblia está dizendo? Que o sangue te fez agradável para Deus, ou seja, por causa do sangue, quando você vai orar, Deus está dizendo assim, o gente boa está chegando aí. Nossa, o gente boa está chegando, ele é agradável, é o sangue de Jesus nos faz agradável. Ei, irmão, nenhuma condenação há porque estão em Cristo Jesus. Não tem condenação sobre a sua vida. Se você está em Jesus, você é perdoado. A porta do céu está aberta para você e a justiça está feita sobre a sua vida. Irmãos, você vai viver o seu melhor momento em Deus, sem distanciamento. O sangue de Jesus. Olha, Efésios 2:13 diz, vocês estavam longe, mas pelo sangue foram trazidos para perto. Que incrível. O sangue nos trouxe para perto. O sangue maravilhoso. Irmãos, o sangue é a aliança que nós temos. Em Lucas,
22, 10, quando Jesus levanta a ceia, ele diz assim: este é o sangue da nova aliança. Pelo sangue nós temos uma aliança com Deus, irmão. Pare com essa visão que você é distante, que você não pertence, que você sabe que Deus está olhando para você, que Deus tem os preferidos dele e você não é o preferido. Pelo sangue você tem uma aliança com Deus. E o livro de Hebreus 13 diz: pelo sangue vos tereis uma aliança eterna. Não é uma aliança que quebra não, irmão, é uma aliança eterna com Jesus. Irmão, nós somos justificados pelo sangue. Colossenses 1 diz que nós temos paz pelo sangue, paz pelo sangue, paz dentro de você pelo sangue, aleluia. Em Hebreus 9 diz que ele purifica as nossas consciências pelo sangue. Aí em Atos 20 diz que ele resgatou a sua própria igreja pelo sangue. Mas Apocalipse, lá no final do livro de Apocalipse, João é o que escreve Apocalipse, o evangelista João que deitava no colo de Jesus. Então a Bíblia diz que no final de Apocalipse, ele está olhando, Jesus já está reinando, nós estamos lá junto. Quem vai estar junto aí, diga amém. Nós estamos lá, Jesus trouxe os seus inimigos, o cabelo de seus pés, tudo sendo vencido, o diabo, tudo perfeito. Jesus começa a reinar eternamente sobre a terra. Aí João olha, está lá no livro de Apocalipse, ele olha para a gente e diz assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. A nossa vitória vai ser por causa do sangue de Jesus. Ah, irmão, faz um barulho nesse lugar aí. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Agora, eu quero usar os meus próximos minutos, porque eu falei desse sentimento de pagar preço, e de inadequação, e de sacrifício, e que o sangue de Jesus termina tudo isso. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre o medo do sagrado, que a humanidade sempre teve e a humanidade continua tendo. Assim, o sagrado, irmãos, ele sempre é percebido. Por uma criança ele é percebido. Assim, o ser humano distingue instintivamente o que é sagrado e o que é profano. Desde novo, uma criança ouve uma coisa mais bem feita, mais bem falada, uma coisa assim bonita, ela vê algo sagrado naquilo. Uma coisa irônica, de jactosa, assim, ele vai lá e ele já vê uma coisa profana, porque isso não é aprendido, isso é percebido. Porque o sagrado, irmãos, é percebido como uma outra coisa, como maior do que nós, como moralmente exigente, como impossível de controlar. Olha essa frase: o sagrado é impossível de controlar. É por isso que o sagrado, ele provoca tremor em algumas pessoas. Não é medo de castigo, é medo de exposição. É porque o sagrado revela de fato quem nós somos. Porque o sagrado assusta muita gente hoje, muita gente está assustada do sagrado e se distancia. Porque o sagrado não negocia. Diga comigo: o sagrado não negocia. Vamos dizer isso forte, diga: o sagrado não negocia. Não negocia. E isso é o que afasta as pessoas, porque as pessoas, elas acham que tudo tem um jeito de negociar para fora, mas o sagrado não negocia. E por isso que diante do sagrado o ser humano percebe a sua finitude, a sua fragilidade, a sua culpa e a sua imoralidade. E é por isso que o ser humano, para tratar com o sagrado, ele sempre inventou mediadores, né? Líderes espirituais, xamãs, sacerdotes, semideuses nas mitologias, alguém entre a gente e Deus. É como lá em Êxodo capítulo 20, Moisés está chamando o povo para ter uma experiência com Deus no Monte Sinai. Aí ele diz: venham para que para que sejamos provados pelo Senhor e provamos dele. Aí o povo diz para ele assim: vá você e fale o Senhor contigo e não conosco. É como se as pessoas dizem assim: eu quero que alguém assim faça essa aproximação mais perto e eu fico aqui na retaguarda. Isso é o medo do sagrado. É o medo do sagrado. E é por isso que esse medo se manifestava de muitas formas, e ele produziu castas sacerdotais, templos inacessíveis, lugares proibidos, rituais complexos, hierarquias espirituais e construção dos semideuses. Isso criava uma distância controlada, como eu disse. Mas o que aconteceu na modernidade? Vamos para hoje em dia. Porque o sagrado não desapareceu, ele só perdeu o seu espaço simbólico. Assim,
E a modernidade não eliminou a Deus. Vou repetir para você. A modernidade não eliminou a Deus. Quando eu era um garoto, lá nos Estados Unidos, na universidade, eu amava debater sobre teísmo, né? Sobre a existência de Deus. Eu fiz vários debates. Eu devo ter feito uns 25 debates, porque eu gostava disso. Agora, hoje eu percebi que isso caiu em desuso. Por quê? Porque, sabe, hoje sou uma pessoa muito mal instruída cientificamente, que não acredita na hipótese de um ser maior do que nós. Eu não estou dizendo nem do Deus cristão, e nem de Jeová. Eu estou dizendo assim, a hipótese de Deus já é algo, querido, já cientificamente já estabelecido. Você vê que já não existe cientista hoje em dia que fala disso. Por quê? Porque hoje é uma imbecilidade intelectual. O ateísmo está em desuso. Mas como o ateísmo não existe, já não existe tração para ele, o que acontece hoje, as pessoas tentam neutralizar a ideia de Deus. Como elas não podem eliminar, eles tentam neutralizar. É a fuga do sagrado. Então, como é que eles fazem? Eles privatizam a fé. Me ouça mais um pouquinho. Quem está comigo, diga amém hoje aqui. A mensagem está um pouco diferente, mas hoje Deus me diz, faça o povo pensar. Você está pensando aí? Assim, o que eles fazem? A privatização da fé. Deus pode existir, desde que Ele não fale, não confronte, não ordene, não julgue. É o que a humanidade diz. Deus pode existir, desde que Ele não fale, não confronte, não ordene, não julgue. E mais, Deus pode ser uma ideia, Ele não pode ser uma presença, porque ideias são discutíveis e influenciáveis, mas uma presença não pode ser controlada. Então, acontece essa evasão de Deus hoje, esse distanciamento. E como essa evasão, como as pessoas fogem do sagrado hoje? De 5 maneiras. Me ouça, porque eu vou chegar em um lugar aqui, hoje. Primeiro, silêncio. Você percebe que hoje em dia muita gente não quer falar de Deus. Ela não quer falar, não quer discutir o assunto, ela não quer levantar a questão, ela não quer provocar reflexão, porque o silêncio é uma estratégia psicológica para quem está fugindo de Deus. Segundo, ironia. Quem quer estar longe de Deus, tudo sagrado é tratado com humor, vira piada, não é levado a sério. E isso não é descrença, irmãos, isso é defesa emocional. O riso protege, e protege muito algumas pessoas que não querem ter respeito pelo sagrado. A terceira forma é o quê? Relativização. Assim, o que é isso? Assim, como o sagrado, eu quero estar longe dele, cada um tem a sua verdade. Mas, queridos, o problema de hoje em dia, dessa discussão assim, filosófica tão imbecilizada, de que assim, cada um tem a sua verdade. Tem uma coisa mais imbecil do que isso? Não, sério mesmo, tem alguma coisa mais imbecil? Se você olhar para esse copo de vidro e falar assim, ele é de madeira. Ele é de madeira? Não, é de vidro. Óbvio que tem verdades absolutas. É óbvio. Assim, como é que a sociedade pode chegar num lugar onde a pessoa diz assim, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Respeite. Não, irmãos, existe uma verdade só. E assim, quando você não luta por conhecê-la só para sentir conforto no seu comportamento, assim, não tente criar uma teoria que não existe, simplesmente, sabe, procure pela verdade, porque quando você conhece a verdade, ela te liberta. E foi uma pessoa incrível que disse isso, chamado Jesus Cristo. Então, a relativização. A quarta forma como as pessoas se distanciam de Deus hoje é a terapia sem transcendência. É assim, você não precisa mudar, você apenas só se compreender. E é engraçado isso. Hoje em dia, meu irmão, ninguém precisa de mudar. As pessoas precisam só se entender. Eu preciso me compreender, eu preciso me entender. Não, você precisa mudar. Assim, mas é a forma como as pessoas se distanciam de Deus. Mas a quinta forma é a pior. É o ativismo moral. Assim, aqui, irmãos, é feio e é profundo. O homem moderno, ele troca Deus por causas. Ouça bem. Porque ele não quer se ajoelhar diante do Criador. Então, ele se ajoelha diante de uma moral coletiva, de um grupo. Olha só, isso aqui aconteceu aqui, nessa igreja, tá? Aqui. Um homem largou a família,
Largou a família, largou. Eu lutei para que ele não largasse. Ele largou a esposa, largou uma filhinha de 4 anos e um filhinho recém-nascido. Para o quê? Ele entrou no Greenpeace, ele está na Antártica lutando pelas baleias que estão em extinção. Assim, ele abraçou uma ideia na cabeça dele moral para destruir uma família. Irmãos, e é o que acontece hoje. A pessoa não limpa o quarto dela, quer mudar o mundo. Você já percebeu isso? Não limpa o quarto, assim, quer mudar o mundo. Fala de respeito na internet, mas não respeita nem a mãe. Assim, quer ir para outro lá para Brasília, para defender, para ser um patriota, mas não cuida da família, não é patriota dentro de casa. Assim, é impressionante, queridos, hoje em dia, as pessoas abraçam ideias e elas desprezam o sagrado, e elas compram ideias, elas brigam, elas fazem tudo, elas só não abraçam aquilo que é sagrado, daquilo que é perfeito, elas compram ideias. É impressionante, as pessoas, elas vão lá e elas assumem essas pautas mais impossíveis, quando as coisas possíveis elas não fazem, quando as coisas mais simples elas não fazem, quando as coisas que são do dia a dia, que são sagradas, elas não fazem. E isso é o quê? É um ativismo moral. Elas se distanciam de Deus porque elas querem se sentir bem fazendo alguma coisa que dê um senso de moralidade, quando a vida é imoral, quando o comportamento é imoral. E é por isso, irmãos, que hoje essa turma se torna crítica da igreja, porque eles querem banalizar e desacralizar a igreja. E a gente erra mesmo, irmão. Toda hora tem um escândalo na internet de alguém que erra aí, de um pastor que erra, de uma igreja que erra. Então, essas pessoas, o que elas fazem? Usam isso para o quê? Para justificar seu comportamento, porque não existe um lugar que representa Deus na sua íntegra, então eu me sinto desobrigado. Aí quando a pessoa fala isso, aí eu falo assim, vem cá, olha, no Brasil já teve avião que caiu por causa de erro de piloto, vários, você continua andando de avião? Vem cá, todo dia, todo mês, morre um monte de gente aqui no Ceará, vítima de acidente no trânsito, porque alguém andou de carro errado lá e bateu no outro e a pessoa morreu. Você parou de andar de carro? Vem cá, existem vários casos de cirurgiões que por erro médico matam as pessoas em cima da UTI. Você parou de ir no médico? Não, por quê? Porque é necessário. A igreja falha sim, ela erra, e todo mundo que erra um dia vai ser julgado por Deus e vai ser cobrado por Deus. Mas você falar mal da igreja é sinal de uma corrupção intelectual, de não entender que existe o sagrado na terra. A igreja de Jesus é sagrada. A igreja, ouça bem, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Uma pessoa chegar para mim e dizer assim, bispo, ó, eu amo o senhor, mas a sua esposa não presta. Como é que é? Não, eu amo o senhor, mas essa tua mulher é insuportável. Eu amo, sabe o que eu ia falar? Desprezar você, eu não quero a sua companhia, não quero ver você. É a pessoa que eu mais amo na vida. Ela devia estar aqui para me falar essas coisas, né? Agora dia 15 de fevereiro eu faço 30 anos de casal. Já faz 2 anos que eu estou pagando uma viagem, irmão. Lua de mel total. Só love, só love, só love, só love. Né? Assim, como é que uma pessoa vai dizer assim, eu te amo, bispo, mas você não te ama, não suporta a sua esposa? Você sabe o que as pessoas estão dizendo hoje? Deus é bom, mas a igreja não presta. Aí eles estão dizendo assim, eu amo o Senhor Jesus, mas a sua noiva é insuportável. Eu amo o Senhor Jesus, mas assim, quem anda contigo, a sua noiva, eu não quero me conectar. Eu quero me conectar com Jesus, não com a noiva dele. Irmão, sabe o que Jesus vai fazer? Ignorar a sua oração, ignorar você, como eu ignoraria. Como é que você vai amar Jesus e não amar aquilo que Ele mais ama na terra? É por isso que as pessoas estão desprezando, fizeram do sagrado. Ei, irmão,
eu não sou sagrado sozinho não, tá? Nem você é sagrado sozinho, mas como nós nos reunimos como igreja de Jesus, isso aqui é sagrado. Isso aqui é sagrado, alguém me ajuda aí, celebra ao Senhor, é sagrado. As pessoas desacralizaram a igreja de Jesus, a coisa que Ele mais ama, e essa é uma estratégia de afastamento, de negação do que Deus tem na terra, de negação. Irmãos, e aí eu venho para o quê? Porque nós falamos sobre o sacrifício e a pessoa se sentindo inadequado, e tudo responde no sangue, mas a comunhão responde no pão. Você já percebeu que você já percebeu que tem um monte de canção e um monte de ensinamento sobre o sangue de Jesus, mas pouco sobre o pão? Eu nunca vi. A gente canta assim, a gente canta, que nos lava do pecado, seu sangue leva-nos além, ou alvo mais que a neve, sim, no seu sangue lavado. Todo mundo sabe que o sangue de Jesus é o quê? Redenção, restauração, reconexão a Deus, lavar os pecados, te fazer puro diante de Deus, justificar você diante de Deus. Mas e o pão? O que é o pão? Irmãos, ouça bem, olha a Páscoa, você tem que ver aonde nasceu, porque Jesus reproduziu a Páscoa na sua ceia. A Páscoa era o quê? O sangue estava no umbrais da porta para o anjo da morte não entrar. Quem está comigo aqui? Mas a Bíblia diz, Deus diz assim, ó, aspergirás o sangue sobre a porta, e entrarás sobre o seu lugar, sentarás à mesa e comerás o cordeiro em família. Ouça bem, se o sangue nos liberta da morte, a carne dele nos conecta como família. Como família. Irmãos, família é o pão. O pão, 7 vezes. O apóstolo Paulo diz assim, 7 vezes nas suas epístolas, ele diz assim, o corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A sacralidade da igreja. Meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 16, ele diz assim, o pão que partimos, olha só, não é porventura o pão da comunhão com o corpo de Cristo. Olha, quando nós estamos comendo pão, cortando pão, é o quê? Se o sangue, a gente está falando da redenção, o pão é a reconciliação com o corpo de Cristo, é a conexão com a igreja, irmãos. Olha o que ele diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos fazemos parte, participamos do pão como uma igreja. Assim, irmãos, quando você toma a ceia, está falando da redenção. Quando você come o pão, está falando da sua conexão com o corpo, com a igreja. É a sacralidade do corpo. Meus queridos, o sangue responde ao tribunal, o pão corresponde à família. O sangue livra da condenação, o pão nos coloca na mesa de irmãos. Meus amados, assim, lá, lembra, da Páscoa, a porta diz a morte não, o sangue diz a morte não entra, mas o pão diz, vocês estão juntos. O sangue diz, o problema do juízo está resolvido. O sangue, mas o pão diz, o problema do pertencimento está resolvido. O sangue tira a culpa, irmãos, mas o pão cura o afastamento. A cruz, irmãos, não apenas nos protege, ela nos adota. E hoje, irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa, o que é que o diabo está atacando hoje, queridos, como sempre atacou? Pensa comigo aqui, assim, usa o seu raciocínio espiritual. O que ele ataca é a igreja, queridos. Sempre foi a igreja. E sempre será a igreja. O que ele ataca é as consciências, para que não dê importância à comunhão, para que a pessoa ache que ela não tem que se conectar, que ela ache que ela não tem que se envolver, que ela não tem que se ligar, por causa disso, por causa daquilo. É sempre isso. É o trabalho de Satanás. É por isso que Jesus diz assim, o diabo não é inimigo de Jesus não, irmão, Jesus não tem inimigo não. Assim,
Deus está aqui, o diabo está aqui. Quando você diz que algo é inimigo, você está colocando na mesma altura. É por isso que Jesus olha assim, para Pedro e diz assim, ele diz, o diabo, o vosso adversário. O diabo, ele é adversário da igreja. Ele não é adversário de Deus. Deus não tem inimigo não, irmão. Deus é soberano, domina sobre todas as coisas. Mas o diabo é nosso. O que ele faz? Ele quer destruir o nome, a reputação, a imagem. Ele quer trabalhar no meio da comunhão da igreja. Ele quer destruir as conexões. Ele quer que as pessoas não vejam a igreja como sagrada. Ele quer desacralizar a igreja. As pessoas transformam então a igreja num lugar para ir, não para pertencer. Um lugar para ir uma vez por semana, para ouvir uma palavra, não para se envolver e ver e fazer algo incrível para Deus. Então elas tomam o cálice, elas acham que elas estão comendo a ceia, mas elas só estão tomando o cálice, elas não estão comendo do pão. Algumas semanas atrás, eu nem costumo fazer isso quando eu falo para a pessoa receber Jesus para levantar a mão. Algumas semanas atrás eu chamei na frente. Aí veio várias pessoas se reconciliando, recebendo Jesus. Aí no final foi um homem aí, aproximadamente 45 anos de idade, me procurou ali do lado, com o olho todo cheio de lágrimas, falou que o bispo, hoje eu estou me reconciliando com Jesus. Eu falei, cara, que incrível, que legal. Aí ele disse assim, eu me afastei de Deus, me afastei da igreja, e contou uma história lá triste, de alguém tinha machucado ele em alguma igreja, uma história. Aí eu falei assim, você se reconciliou com Deus? Sim, agora você tem que reconciliar com a igreja. Aí ele falou, como é? Ele falou assim, não foi a igreja que te machucou? Você não está rompido com a igreja? Agora você precisa sacralizar, entender que a igreja é algo sagrado. Eu não sou sagrado, você não é, mas nós juntos somos. Nós somos corpo de Cristo. Aí ele falou, mas como? Aí eu olhei para o rosto dele e eu falei assim, eu te peço perdão no nome dessa pessoa que te machucou. Me perdoa a falha, me perdoa o erro. E eu quero fazer algo para você que Jesus mandou os discípulos fazerem. Aqueles que ligarem na terra serão ligados no céu. E eu te religo à igreja de Jesus Cristo agora. E te reconecto à igreja de Jesus Cristo. Ele me abraçava, ele chorava que soluçava. Por quê? Porque tem muita gente que toma o cálice, mas não come o pão. Ele toma o cálice da redenção, mas não toma o pão da comunhão. Toma o cálice da redenção, mas não toma o pão irmão, da sacralidade da igreja de Jesus Cristo. Só tem uma coisa que Jesus está levantando na terra, queridos, é a igreja. Ele diz assim, eu estou levantando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, irmãos. Ei, querido, nós temos que voltar à sacralidade da igreja, as suas lideranças, os seus diáconos, assim, as pessoas que servem, a beleza, a sua adoração. Nós precisamos ver tudo isso com sacralidade, com beleza, entender, revisitar o entendimento do sagrado, em que as pessoas vão destruindo. Por quê? Porque quanto menos sagrado é, mais dispensável se torna. E por isso hoje aqui, irmãos, nós vamos tomar o cálice, mas também nós vamos comer o pão. Se coloque de pé, por favor. Pegue o pão comigo, por favor. Quando Jesus pega o pão, irmão, e ele corta o pão, porque perceba que a mesa, quem não tem o pão, levante a mão, que os diáconos mais lindos do Ceará vão até aí e vão te entregar. Eles não são incríveis? Você pode dar uma salva de palmas aos nossos diáconos? Mantenha a mão levantada até que alguém chegue até você aí. O pão, querido, Jesus, toda vez que fala de mesas, é de conexão. Se lembra quando Deus foi declarar a sua aliança lá,
acredito que é Êxodo 29 ou 22, sobre Israel. Então, Arão, Abinabe e Abiú, Moisés e 70 anciões sobem o monte. Deus aparece em cima, o poder dele aparece. E o Senhor diz assim: eu abençoarei e lançarei a minha aliança sobre Israel, quando sentardes comerdes o pão da comunhão. Eles sentam e comem juntos. Então Deus abençoa a Israel. Porque quando a gente se conecta, Deus abençoa. Salmo 133 diz: que bom e que suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, e diz: ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Ei, irmão, eu vou dizer para você, assim, cada vez, cada culto que eu estou aqui, às vezes eu olho para o povo de Deus e digo: Deus, eu renovo a minha aliança com a tua igreja, Jesus. A igreja que o Senhor está levantando, esse movimento incrível do que o Senhor está fazendo, Senhor. Meus irmãos, Jesus sempre restaurou na mesa. Ele restaurou uma mulher que lavava os seus pés e chorava, e os homens condenavam. Na mesa Ele trouxe para perto. Na mesa Ele redimiu. A mesa é o lugar da restauração, e a mesa é o lugar da comunhão. Olha, os discípulos, Jesus disse assim, olhou para toda a multidão, diz assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Aí algumas pessoas foram embora, sabe por quê? Porque não querem conexão. Foram embora porque não queriam comer dos princípios, dos valores de Jesus. Queria o seu próprio estilo, o seu próprio pensamento, a sua própria ideia. Aí a Bíblia diz que foi saindo um por um, desde o jovem até o mais velho, e ficou 12. E Jesus disse: vocês não querem ir embora também? E Pedro disse: para onde iremos nós? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. Nós queremos continuar comendo o pão da comunhão, para construir a coisa mais incrível. E daquele grupo de 12 pessoas unidas, Deus mudou a história da humanidade, querido, a igreja, porque eles decidiram comer juntos do corpo. Hoje, aqui nesse lugar, quero fazer algo profundamente espiritual, irmão. Sinto o poder de Deus se movendo dentro de mim aqui agora. Eu quero reconectar algumas pessoas à igreja do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Você que está desligado, você que está desconectado, você diz assim: porque Deus, irmão, não existe Deus sem igreja. Desculpa falar isso, eu não tenho um jeito de ser mais sincero com você. Como disse, não existe noivo sem noiva. Não existe Jesus sem a noiva dele. E hoje eu quero, no nome de Jesus, te reconectar. Quero te pedir perdão se alguém te machucou na igreja. Quero te pedir perdão se alguém te feriu. Quero te pedir perdão se alguém te olhou de cima a baixo. Quero pedir perdão se alguém não se moveu com misericórdia quando você precisou. Quero te pedir perdão em nome de Jesus. Mas não vale a pena você desconectar do corpo, porque você tem que tomar o sangue da redenção, mas o pão da comunhão hoje aqui em nome de Jesus. E nós queremos te reconectar em nome de Jesus agora. A Bíblia diz: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E por isso eu peço que o povo levante a mão e diga: nós estamos ligando você outra vez ao corpo de Jesus hoje aqui. Nós estamos reconectando você ao corpo de Jesus hoje nesse lugar, reconectando você à igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Nós estamos reconectando ao que Deus está fazendo na terra. Não mais na marginalidade, não mais longe, não mais no medo de se envolver. Deus está dizendo: eu estou quebrando isso aqui agora, pelo poder do corpo de Jesus. Nós comemos o pão da comunhão. Disse Jesus: esse é meu corpo, que é partido por vós. Vamos comer juntos. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero declarar você ligado em nome de Jesus. Pegue o cálice comigo, abra o cálice, por favor. Ligados e redimidos. Diga comigo: ligados e redimidos, purificados e unidos. Aleluia. Diz Jesus: esse é o cálice. E agora toda acusação saia da sua vida.
Sim, todo distanciamento de Deus seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus. Todo medo de se aproximar, toda a sensação que você não é bom o suficiente para Deus, hoje você é amado, desejado por Deus pelo sangue de Jesus. Toda a infelicidade na sua alma, a paz de Deus que excede entendimento entra dentro de você por causa do sangue de Jesus. Todo pecado não confessado agora é declarado e confessado diante do sangue de Jesus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, no nome de Jesus. Esse é o cálice da nova aliança. Diga comigo: eu tenho uma aliança com Jesus. Diga: pelo pão eu tenho uma aliança com a igreja, e pelo sangue eu tenho uma aliança com Jesus. Diga: pelo pão eu tenho aliança com a noiva, e pelo sangue eu tenho aliança com o noivo. Bebei dele todos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam. Vamos terminar, levante a sua mão, diga: ao partir. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo. Olha, querido, acende a luz, por favor. Quero dar só um aviso e a gente vai estar despedindo vocês. Quarta-feira, eu estou pegando sempre no mês, já estou preparando sempre no mês uma quarta ou 2 quartas. Eu vou dar uma série nesse ano chamada No que Cremos. No que Cremos. Quarta-feira agora eu vou falar sobre salvação. Então, se você tem dúvida, aqui acredita em predestinação, não acredita em predestinação, graça irresistível, calvinista, arminiano, qual é a visão de salvação da igreja? Quarta-feira nós estamos aqui, algumas quarta-feiras do ano, nós vamos chamar essa série No que Cremos. Quarta-feira vai ser sobre salvação. Não perde, vai ser um tempo maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e que o Senhor te dê a paz. Deus te abençoe, uma semana de vitória para você. E Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, nós reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir